A história se inicia com um grupo subindo as escadas de uma montanha. Nosso protagonista é um dos presentes nesse grupo. Pelo que se vê, ele é muito sedentário, mal consegue subir o morro. Lá do alto o guia está gritando para ele se apressar. Ele está ofegante, mas ainda está tentando subir. Com muito esforço ele diz que já está indo. Até as crianças tiram sarro dele, falando que ele é motiozão, e a outra dizendo que nunca viu um adulto tão fraco assim. Um senhor fala que ele é ótimo escrevendo romances, porém não consegue escalar uma simples montanha, e os alunos do fundamental são melhores que ele. Nosso prota diz que, como ele mencionou, ele é um romancista, o tempo vago dele ele usa para relaxar. Em pensamentos ele diz que aquele lazarento do editor enganou ele enquanto ele fica relaxando no ar-condicionado. Ele se mostra muito vingativo e diz que vai torturar ele quando voltar, dando um monte de rascunhos. A varinha que ele usava para se apoiar e subir o morro acaba se quebrando, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio. Agora deu ruim, filhote. Ele acaba caindo da montanha. Me pergunto quantos metros de altura tem esse tombo aí. Ele conclui uma filosofia de vida muito realista. Ao fazer negócios não se distraia. Essa queda é mesmo alta. Tem 3 dias que ele tá caindo, sacode. Nunca chega no chão. Vou até tomar um café para esperar ele terminar de cair. Até que fim ele está no chão. Lentamente ele vai abrindo os olhos. Ele reclama que seu corpo todo está dolorido. Ele se pergunta se caiu da montanha e como está bem. Ele se pergunta por que está amarrado. Que parada louca é essa? Ele se pergunta o que é essa água escorrendo em sua cabeça. Então ele dá uma olhadinha no seu lado. Que isso? Tem uma garota semi-humana babando enquanto encara ele. Será que ele irá se tornar a janta? Nos é apresentado o nome do prota, Subai. Ele diz que fique calmo. Essa garota é humana e não vai comer você. Ele se pergunta o que ela está pretendendo fazer. Enquanto baba, ela pronuncia umas palavras de um idioma desconhecido. Vamos ver o poder da legenda. Ela diz que a carne é macia e que deve ser muito gorduroso quando é assado. Passando o dedo no prota, ela sente a maciez de sua carne. Nosso menino grita que caramba, parece que vou virar churrasquinho. Chorando e gritando ele diz que parece que os céus não queriam me deixar morrer imediatamente, porém vão deixar eu ser comido lá ele por essas feras. A garota está com uma cara de psicopata, enquanto segura a faca, e nosso protagonista está encurralado e amarrado no chão. Ele vê a faca vindo em sua direção e na sua mente ele ouve alguém dizendo para ele dizer suas últimas palavras. Então, com um golpe muito rápido, a garota semi-humana corta a corda que estava amarrando ele. Ele fica sem entender nada. Ela diz que, não importa o quanto esteja com fome, ela não irá comer um humano. Ele fala, espera um momento. Cabeça com orelhas de gato. Ela tem um rabo. Sua beleza é encantadora, mas nada comum. Não é possível, eu fui teletransportado. Ele diz, vamos nos acalmar primeiro e observar a situação. Olhando para o estado desse lugar, é tudo muito ruim. Na minha opinião, parece que esse lugar parou no tempo. Ele se levanta e vão saindo do que parece ser uma cabana. Ao sair da cabana, parece que está um dia bonito e ensolarado. Ele nota raças diferentes, vivendo em um mesmo lugar tranquilamente. Ele vê guerreiros bestiais, trazendo a caça para a vila, e acaba notando que foi teletransportado para uma sociedade primitiva. Alguém chama por ele, mas ele não entende nada do que eles estão falando. Sem entender nada, ele simplesmente sorri da situação. O grandão parece não notar que ele não está entendendo e faz perguntas a ele de qual é o seu nome e de onde você é, e qual é seu propósito de vir à aldeia Yanlong. A garota chama o grandão de pai e ele a repreende dizendo que, na frente de estranho, é para chamar ele de chefe. Ela diz que tudo bem, pai. Então ficam os dois batendo boca e nosso prota sem entender nada. Ele diz que não entende nada do idioma e que eles são realmente de uma sociedade primitiva. A garota diz porque ele não está falando. Ele deve ter medo de você, e o pai dela diz que ele é magro e delicado. É provável que ele seja de uma grande aldeia, já que o feiticeiro quer ver o garoto. Vamos trazê-lo para ele. A garota vai por trás do prota para guiar ele e diz que beleza, pai, vamos. Então ele é levado pelo chefe da vila e sua filha até o grande ancião. Todos estão de olho no desconhecido. Olhando em volta de tudo, ele pensa que não pode ter uma tribo como essa no mundo em que eu vivo, onde humanos têm rabo e chifres. Eu realmente fui teletransportado. Todos ficam de olho nele. Uma garota fala que ele não tem chifres nem cauda ou até mesmo asas.
Isso é tão raro. Já outra diz que a carne dele é macia e não tem quase nada de músculo e conclui que ele não é um guerreiro. Em uma vista aérea vemos que a aldeia é pequena e não tem quase nada por perto, sem sombra de dúvidas, essa é uma terra bem primitiva. Nosso prota pensa que não está mais nas terras que ele conhecia. Como romancista não é que eu não queira aceitar o fato de ter sido teletransportado. Afinal, um protagonista tem maneiras de morrer, cair da montanha é meio raro. A questão é o que ele deve fazer a seguir. Não entrar em pânico e observar a situação com calma. Na situação atual, era irrealista fugir imediatamente da fortaleza inimiga. Ossos de animais. A maioria me olhava com curiosidade, e não tinham intenção de me devorar. Isso significa que eles não são uma tribo de canibais, e também me deixaram dormir, o que significa que não querem me machucar. O chefe da vila fala em seu idioma e o prota não entende nada novamente. Mas o chefe continua falando e parece que não vai parar tão cedo. Nosso protagonista, sem jeito, acena com as mãos tentando dizer a ele que ele não está entendendo nada. Então o chefe aponta para o lado para ele seguir naquela direção. Vemos a cabana mais elaborada, deve ser de alguém mais influente na vila. Vemos que alguém fala para o chefe que não aguenta mais e que é necessário encontrar um novo feiticeiro. Vemos que dentro da tenda tem algumas figuras, em algum tipo de reunião, onde conversavam que todos os da vila tentaram, mas nenhum tem algum tipo de habilidade com magia. Outro diz o que fazer então. Assim um feiticeiro a tribo perecerá, e ele não quer ser um exilado. Ele se pergunta se não há mais ninguém, mas o guerreiro com cara de falcão diz que há o exilado que apareceu há 3 dias atrás. O chefe da vila diz que ele está com ele e o ancião manda eles entrarem. O ancião da tribo dá uma olhada no nosso prota com atenção. Nosso menino observa e percebe que esse senhor deve ser o verdadeiro chefe da vila. O ancião acena com a mão chamando ele e ele se pergunta se o velho está falando para ele chegar mais perto. Ele vai andando em direção do ancião. Ele diz que esse velho parece ser fraco, se as coisas piorar, irei fazer ele de refém. Os dois ficam se encarando e sem falar nada. O ancião fecha seus olhos e se concentra na frente do nosso garoto. Então ele abre os olhos e vemos que eles estão brilhando com uma luz azul de magia. Nosso prota se vê caindo novamente, só que dessa vez é algum tipo de mundo astral, um vazio que parece o universo. Ele vê uma chama se formando em sua frente. Ele nota que há alguma coisa dentro da chama, que se parece com um dragão. O ancião pergunta: garoto, você consegue ver isso? Nosso menino pergunta de onde ele apareceu e onde estamos. Parece que agora finalmente consigo te entender. O ancião diz que esse lugar é dentro de sua alma e que vai colocar o idioma dele dentro da sua alma. Seria bom se os professores de inglês conseguissem fazer isso com a gente também. O ancião pergunta a nosso prota se ele consegue ver isso. Ele pergunta se ele fala da coisa que está dentro da chama, e diz que se parece com um dragão, ou uma cobra ou algo assim. Então a consciência dele vai voltando aos poucos. Todos ficam eufóricos em saber que sua vila terá um novo feiticeiro e que a tribo dele sobreviverá. O guerreiro com cara de cachorro fala se uma criança pode ser um feiticeiro, e se ele realmente pode se tornar um. Já a outra guerreira diz que ter alguma coisa é melhor que nada. O chefe da vila fala que acredita no que o feiticeiro diz. Nosso menino fica meio em choque com a euforia de todos. A filha do chefe agarra seu braço e o puxa com a maior felicidade, enquanto ele se espanta que agora é um feiticeiro. Meus consagrados, parece que as coisas mudaram. Agora a filha do chefe anda pegando no braço dele e os dois saem para que ele conheça a vila. 2 garotas fofocando diz que ele será a nova geração do feiticeiro e a outra diz que esse é o Subai. Seu nome é estranho, de qual tribo será que ele veio? Uma senhora diz que, enquanto tiver um feiticeiro, a tribo dos totens não será aleijada. Uma mãe fala para a senhora que é isso mesmo, e as crianças falam não serem mais fracos e que seus ancestrais não ficaram desapontados. Nosso menino fala que de repente eles o transformaram em um feiticeiro e se pergunta se isso é uma coisa boa. Com cara de brava, a filha do chefe diz que o feiticeiro escolheu você. Então não há dúvidas quanto à decisão do grande feiticeiro. Ela aponta para o colar que prova que ele é o escolhido como feiticeiro e ele fica calado. Ela diz que, de agora em diante, ela cuidará dele e se ele tiver algum tipo de dúvida, é só perguntar para ela. Ele fala que já que é assim,
Ele pede para ela contar mais sobre a tribo. Nossa tribo é chamada de Yanun, e os totens também são chamados de Yanun. Quanto ao aspecto de Yanun, não posso descrever, você vai descobrir mais cedo ou mais tarde. Yanlog, o que vi naquela chama, era um totem. Ele pergunta a ela como é dividido o status da tribo. Ele diz que vê que o pai dela é realmente o chefe da aldeia. Mas por que ele deve obedecer às instruções do grande feiticeiro? Ela pergunta de que tribo ele é e por que ele não tem conhecimento geral sobre isso. O mais forte da tribo é o feiticeiro. Se na tribo não tiver um feiticeiro, ela será destruída. O segundo é o chefe, meu próprio pai, seguido pelo capitão caçador. Tem também os soldados totens, soldados reservas e por último os plebeus. Nosso garoto fala que mesmo tendo pouca gente, eles têm muitos cargos. De cabeça baixa, ela diz que, no início tinha muita gente, o prota fica sem entender porque ela mudou de humor. Calada, ela fica triste e com um olhar distante. Ela conta que, antigamente, eles viviam em uma terra ancestral fértil, onde não precisava se preocupar com carne ou água. Era uma grande tribo de 300 pessoas, com 65 soldados e um único grupo de caça. Mas meio ano atrás, nós tornamos alvos da tribo Cobra Negra. Os campos de caça foram atacados, muitas pessoas foram mortas e nossas terras ancestrais foram tomadas. Fomos obrigados a migrar para cá. Devo me tornar mais forte, resgatar meus companheiros, que foram capturados e recuperar nossas terras ancestrais. Me vingarei de todos. Nosso prota só fica calado e observa atentamente tudo o que ela diz. Continuando o passeio, ela vai mostrando os pontos da vila. Ela já está alegre novamente e segue mostrando tudo. Ele para dar uma conferida no rio. Se eu tivesse aí, iria ver se tem umas tilápias para pescar. Ao longo do caminho ele percebe que coisas ruins estão acontecendo dentro da vila. A maioria das pessoas são pálidas e magras, claramente estão desnutridas. O ambiente de vida é muito pobre, tem má condições de higiene, é fácil ser contaminado por bactérias. Se algum surto de doenças contagiosas acontecesse, seria um desastre absoluto, muitos morreriam. Nosso prota leva as mãos na cabeça e se pergunta por onde deveria começar. Um barulho é escutado por ele e um sistema diz que está se conectando ao usuário. Vemos barras de sendo carregadas e logo mais o sistema de ajuda diária está ativado. Ele fica surpreso com o sistema e uma tela aparece em sua frente dizendo que o sistema de ajuda diária está ativado. Ele diz que, como editor, ele já sabia que isso aconteceria. Irei tentar conectar com ele, usando somente a minha mente. Ele pergunta ao sistema que funções ele tem. O sistema mostra um calendário a ele com ano, mês e data, onde ele pode se organizar. O sistema fala para ele fazer o check-in diariamente para receber o pacote de ajuda diária para novatos, recompensa de check-in mensal, assistência garantida de nível médio, plano anual de assistência premium garantido assim que você fizer o check-in. Ele fica desapontado porque só existe 3 pacotes de ajuda. O sistema fala que mais ajudas seriam desbloqueadas um ano após o check-in dele. Ele grita: um ano depois, iremos todos morrer até lá. Ele pede para esperar, que gostaria de perguntar se o sistema pode ser visto por outras pessoas. A garota fica olhando ele sem entender nada e o sistema avisa que ele só pode ser visto por ele. Nossa fera indomável pergunta se ele está ouvindo o que ela está dizendo. Ela usou o tempo de treinamento dela somente para mostrar a vila toda para ele. Ele pede desculpas e fala que ainda se sente um pouco tonto. Meio zangada, ela fala para ele deixar para lá e que vai levar ele para descansar um pouco. Ela leva ele na famosa cabana do amor. Mentira, gente. É só uma cabana comum, confia. Ela se senta no chão. Do lado tem uma pele de tigre. Acredito que seja uma cama, o local é bem pequeno. Irei falar para ela se inscrever no Minha Casa Minha Vida. Ele pergunta se irá morar ali. Ela diz que sim, talvez ele deveria ficar ali. Sorrindo, ele diz que, depois de um dia estressante, ele finalmente pode relaxar. Ele se joga na cama feito um doido e ela pede para ele ir com calma. Ela fica meio envergonhada. Ele dá uma fungada braba na cama e pergunta o que é isso. Porque tem esse cheirinho estranho. Ele diz que cheira um pouco a leite, mas não é ruim. Desesperada, ela dá um pulo e fala para ele não ficar cheirando e virando as coisas assim. Ele fala e por que não posso. Em cima dela e meio sem jeito, ela diz porque é a casa dela. Ele diz que agora sim está enfrentando grandes problemas. Ela permitiu ele ficar na casa dela.
Envergonhado, ele diz que, então eles vão viver juntos. Mesmo que ela tenha chifres, seu rosto e seu corpo não são ruins. Ele fala que é completamente aceitável. Ela dá um beliscão nele e pergunta quem queria morar com ele. Parece que ela ficou brava. Ela diz que ficará só um pouquinho porque hoje ela ficará na patrulha. Ela se levanta e diz que está indo patrulhar e que não é para ele mexer nas coisas dela, senão ela irá bater nele. Ele diz que ela parece ser muito madura, mas fica facilmente envergonhada. É isso aí, galera. Esse foi a primeira parte da nossa série sobre o jovem que virou o líder de uma tribo primitiva. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal para dar aquela força e me motivar a trazer mais. Até logo e fui!